Olá, meus amigos e amigas. Estou passando aqui para fazer uma exposição de um texto bíblico. Eu tive ali algumas horas atrás em um culto e o Espírito de Deus impulsionou uma palavra ao meu coração, na qual eu quero estar aqui compartilhando com todos vocês. Esse texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 6. E assim está escrito o texto bíblico: Mas tu, quando orares, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em oculto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Meus amigos e amigas, eu quero deixar aqui uma breve reflexão para nossas vidas, baseado nesse texto bíblico que agora acabei de tomar por base naquilo que quero estar aqui, compartilhando com todos vocês por intermédio desta rede social. Aqui nós vamos ver que quando Jesus começa o seu ministério terreno, Jesus ele tinha uma prioridade muito grande, e por que não dizer muito preocupante, com relação ao ensinamento, do reino de Deus, de levar as pessoas a conhecer o caminho da salvação. Que sabemos que muitos pregadores, eles ousam dizer que Jesus estava preocupado em curar. Jesus curava, irmãos, amigos e amigas, por questões de misericórdia, de compaixão, de não querer ver aquela pessoa numa situação de dor, de tormento e aflição. Só que a maior prioridade no seu ministério terreno de Jesus foi de ensinar o caminho. E podemos ver isso por várias vezes quando Jesus mandava com que o povo se assentasse e ali ele começava a instruir com relação ao reino dos céus. E aqui Jesus começa no Sermão do Monte, no capítulo 5, as bem-aventuranças, E depois ali de Jesus fazer a narrativa dessas palavras, dizendo para os seus discípulos: olha, vocês serão bem-aventurados quando forem pobres de espírito, Vocês serão bem-aventurados quando forem perseguidos, vocês serão bem-aventurados quando tiverem uma conduta mansa, Uma conduta disciplinar, vocês serão bem-aventurados quando forem pacificadores, vocês serão bem-aventurados quando suportarem todo tipo de palavra de maldição contra a vida de vocês. Enfim, Jesus ali começa a trazer uma narrativa para os seus discípulos e, por que não dizer, para toda aquela multidão que o cercava quando ele estava a ensinar. E aqui no capítulo de número 6, nada mais é do que uma continuação do capítulo de número 5, que o Sermão da Montanha se inicia no capítulo de número 5 e ele finaliza no capítulo de número 8, quando Jesus desce de cima do monte. E aqui, Jesus, quando inicia o capítulo de número 6, ele diz: olha, guardai-vos de dar as vossas esmolas, diante das pessoas, para que vocês sejam vistos, sejam aplaudidos, Mas tu, quando for dar esmola, guarde uma mão para que a outra não veja. Então, Jesus dava severas advertências aos seus discípulos com relação ao ensinamento bíblico, na questão quando o tocante era socorrer ao próximo. E esta lição é algo que nós precisamos aprender com grande intensidade nos nossos dias, porque nós temos sido uma geração que anda muito preocupada em ajudar. Porém, quando nós vemos que a pessoa que está sendo ajudada pode nos proporcionar algo no futuro. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Eu quero aqui falar somente do quarto. Jesus mandou para quando fôssemos orar, entrássemos dentro do nosso quarto. E há aqui, biblicamente falando, um poder tão grande da oração em secreto, que eu quero aqui compartilhar alguns pormenores com vocês. Porque quando nós oramos em secreto, Deus nos vê em secreto. E Ele vai estar tomando conhecimento que nós estamos de total desejo de atrair a sua presença para nossas vidas e não de recebermos aplausos de homens
como assim faziam os fariseus na sua época, que iam para as praças públicas, estendiam as mãos e ficavam orando em voz alta. Para quê? Para mostrar para o povo como que eles eram religiosos, como que eles aparentavam ser pessoas justas. Mas de justo eles não tinham nada. Eram, como Jesus mesmo diz em Mateus 23, era um monte de sepulcro calhado. Por que não dizer que isso muito ocorre nos nossos dias, né? Pessoas vão para a igreja, demonstram um falso amor, uma falsa compaixão, uma falsa empatia para com o próximo, mas no fundo, nós sabemos que aquele sentimento não tem nada de verdade, porque eles na verdade só demonstram esse tipo de comportamento com quem pode lhe favorecer em algum tipo de benefício, pós ajudar aquela pessoa na qual se encontra necessitada. E vamos ver que lá no livro do Gênesis, quando Abraão desce para o Egito, ele mente para o rei do Egito dizendo que a sua mulher era sua irmã. E a Bíblia diz que Deus deu um sonho para o rei do Egito ali e disse para ele para não tocar na mulher de Abraão, porque ela era a sua mulher e não a sua irmã. Veja que Deus se revelou para o rei do Egito em um sonho na onde? Dentro do quarto. Nós vamos ver capítulos mais à frente que Deus manda Elias para Sarepta, e ali em Sarepta, após um tempo da estadia de Elias ali com aquela viúva, o filho da viúva vem a morrer, e quando ele morre, Elias leva o menino para onde? Para dentro de um quarto, e ali ora sobre o menino em secreto, e o menino torna a vida. Alguns capítulos posteriores nós vamos ver a mesma história se repetindo, porém com personagens diferentes. O profeta agora é Eliseu e a mulher é Sunamita. A Bíblia diz que o filho daquela mulher chamada Sunamita morre, ela deixa o menino dentro de um quarto e vai até o profeta Eliseu. E esse, voltando até a sua residência, entra dentro daquele quarto, deita sobre o menino e ora, e o menino torna a vida. Terceira vez nós estamos vendo uma manifestação de Deus dentro de um quarto. A Bíblia diz no livro de Gênesis que enquanto José estava preso, Deus visitou Faraó no seu leito de dormir e deu para ele um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Onde que ele teve esse sonho? Dentro de um quarto. A Bíblia diz, Lucas capítulo 8, versículo 40, que a filha de Jairo estava enferma dentro de um quarto e a mesma veio a falecer. E Jesus, quando entrou na casa, entrou dentro daquele quarto e disse: Talita cume, a ti te digo, levanta. E a menina se levantou e tornou à vida. Atos capítulo de número 10, Dorcas vem ao óbito e morre. E ali o seu corpo é colocado dentro de um quarto. E Pedro, ao chegar dentro daquela casa, Pedro entra naquele quarto, impõe as mãos sobre aquela menina, sobre aquela mulher, e ela torna a vida. Aí eu quero nesta noite compartilhar com todos vocês, dizer, não há nada melhor do que a intimidade no quarto, porque dentro de um quarto Deus é capaz de revelar coisas para você que ele não revelaria em qualquer outro ambiente, porque quarto fala de intimidade, quarto fala de secreto, de coisas que ninguém está vendo. E para encerrar a minha fala, eu digo a você que aquele que tem intimidade com Deus no quarto, Deus cuida de apresentá-lo publicamente. Tome posse desta palavra, reflita nesta palavra e veja que tipo de evangelho você está vivendo. Se a sua prioridade é ter uma intimidade com Deus no quarto, ou simplesmente ter uma vida de cristianismo de aparência como tinha aqueles fariseus. Julgavam-se retos, santos e justos, mas Jesus os chamou de sepulcro encalhado, de hipócrita, porque eles aparentavam com as suas vestimentas uma coisa, mas por dentro do seu íntimo estava tudo podre, estava tudo corrompido. E que nós não sejamos como aqueles fariseus nesses últimos dias, mas que sejamos pessoas de intimidade com Deus no quarto. Uma ótima noite a todos, uma excelente semana, e que o Espírito de Deus confirme essa palavra ao seu coração.